Olá pessoal, esse é o segundo vídeo sobre utilização do ATP Drop para a realização de estudos elétricos em sistemas de potência. Bom, nesse segundo vídeo nós vamos discutir um pouco sobre os modelos disponíveis e as capacidades do programa, falar um pouquinho sobre as rotinas de suporte utilizadas no ATP, a interação entre ATP Draw e outros programas utilizados no ATP, a estrutura de dados de entrada do arquivo do ATP, chamado de data cards. Como são vários, eu vou falar nesse vídeo sobre dois muito importantes, tá? Que são os dados iniciais que configuram o processamento das informações, né? Que são chamados de input data cards, e os cartões que modelam elementos de ramos, ou seja, elementos que conectam duas barras, né? Os chamados branch data cards, ok? Nós vamos falar esse branch data card ele é composto por vários elementos. Nesse vídeo nós vamos falar de apenas três. Tá? Nos outros vídeos nós vamos abordar os outros elementos, tá? Então nós vamos falar nesse vídeo de hoje sobre elementos lineares, elementos não lineares e chaves, ok? E abordaremos esses conteúdos em três exemplos ao final desse vídeo. Bom, existem hoje uma série de elementos disponíveis junto com as distribuições do ATP Draw, certo? Então, vão desde elementos lineares, elementos não lineares, modelos de linhas, de chaves, chaves controladas por tempo, chaves controladas por tensão, chaves estatísticas, diodos, etc. Modelos de máquinas, transformadores, models, que é uma linguagem de programação que torna a utilização do ATP muito flexível, ou seja, teoricamente a gente pode desenvolver modelos relativamente complexos de controle, de análises, certo? E que esse processamento acontece paralelamente à simulação. Podemos representar equações matemáticas por meio das TACs, que são basicamente blocos, né, onde a gente vai configurando, vai montando a equação por meio de blocos lógicos, blocos matemáticos, né, assim, bem similar ao Simulink, para quem trabalha aí com MATLAB. Podemos desenvolver objetos específicos, né, por meio da utilização dessa característica aqui, User Specified Objects. Existem alguns modelos construídos pelos usuários e disponibilizados junto com a ATP, que são os Power System Tools, onde existem modelos de relés, modelos de filtros digitais, filtros utilizados na parte de proteção de sistemas, etc. E alguns outros componentes considerados apenas durante o regime permanente, né, para poder inicializar corretamente os casos. Bom, teoricamente o ATP ele tem a capacidade de representar essa quantidade de elementos aqui. Então seria, entre aspas, possível de representar 6.000 barras, 900 fontes, 2.250 elementos não lineares, 900 máquinas síncronas, 90 máquinas síncronas, perdão, e 1.200 chaves. Ok? Teoricamente, é essa informação que é disponibilizada aí da capacidade do ATP. Bom, o ATP por si só, ele depende de alguns outros elementos, né? Ele é o programa principal, ok, onde a rede elétrica ela é representada com seus elementos de ramos, os elementos de chaves, máquinas, etc. Só que, por vezes, alguns elementos eles precisam ser modelados, representados matematicamente por meio das equações diferenciais, mas alguns elementos, algumas características desses elementos, eles precisam ser previamente calculados. A exemplo de
os parâmetros elétricos de linhas de transmissão, que são obtidos por meio da característica geométrica das torres, né, e a característica física dos condutores, certo? Então, as características elétricas geralmente utilizadas no modelo de linhas, se for um modelo de linha mais simples, como o modelo de Bergeron, onde esse modelo se utiliza dos parâmetros de sequência positiva e sequência zero da linha. Esses parâmetros de sequência positiva e sequência zero, eles são calculados por meio da subrotina line constants, ok? Então, sempre que eu modelar, representar na minha rede elétrica uma linha por meio das suas características físicas, eu vou chamar a rotina line constant, que vai calcular os parâmetros elétricos fora do ATP e vai trazer as informações elétricas para a representação da rede. Ok? Então, da mesma forma que com line constant, isso acontece, por exemplo, quando eu preciso representar a curva de saturação ou a curva de esterese de um transformador. Aí eu vou utilizar, por exemplo, no caso da curva de saturação, eu utilizo a subrotina Satura, que ela vai converter os pontos de tensão e corrente obtidos nos ensaios em vazio do transformador na sua respectiva curva FI, ok? Então, essa mesma lógica é realizada aqui, no caso do Satura, ok? Nós vamos ver ao longo dos próximos vídeos a utilização de algumas dessas subrotinas. Tá? Nós vamos modelar uma linha de transmissão considerando os parâmetros físicos, né? Tipo cabeça de torre e tipo de condutor. Tá? Nós vamos também vamos dar um exemplo de cálculo para conversão da curva de saturação do transformador, né, da curva VI para a curva de saturação do transformador. Tá? E esse mesmo relacionamento se dá quando eu tenho, em um caso elétrico, elementos TACs e elementos models. Então, quando eu tenho elementos TACs representados, no momento em que esses elementos são chamados a realizar o cálculo, esse cálculo ele é feito fora do ambiente elétrico, tá? Os resultados são a posteriori inseridos na rede elétrica novamente e o cálculo ele continua sendo processado, ok? Bom, então nós temos aqui um relacionamento entre o ATP e o ATP Draw. Como foi falado no primeiro vídeo, o ATP Draw ele é nada mais do que um processador gráfico do ATP, certo? Porque de fato, onde os cálculos são realizados é no ATP, por meio do seu programa principal, que é o TP-Big, onde está o núcleo do programa ATP. Ok? Então, por meio dessa interação entre ATP e ATP Draw, que sendo para isso necessário o arquivo .atp gerado pelo ATP Draw, certo? Nós temos todos esses relacionamentos aqui. Eu posso, por exemplo, ter de fato uma entrada no ATP Draw por meio de algum arquivo texto.atp, existe essa possibilidade, nós vamos ver em outros vídeos, né? Mas esse aqui é o relacionamento. Então, nós temos informações de entrada para o caso, processamento do caso, informações de saída, ok? Que é basicamente o que nós mais utilizamos, são as informações contidas no arquivo .pl4, que é o arquivo que traz as formas de onda, né, geradas pela simulação, e no arquivo .lis, que contém as informações da leitura e do processamento do caso, ok? Que também nós vamos ver constantemente ao longo dos nossos vídeos, tá? E aqui são os arquivos, são os programas mais utilizados para visualização das formas de onda, tá? Hoje em dia, o que mais se utiliza é o plot XY pela sua facilidade na utilização, né? Mas é possível, por exemplo, utilizar as informações no próprio MATLAB, né? Por meio de uma rotina PL4 to MAT. Ela faz a conversão das informações do binário do PL4
no formato MATLAB. Existe a possibilidade também de converter as formas de onda da saída do OTP em arquivos CSV para serem lidos no Excel. Certo? Existem outras formas de você fazer essa interação entre o ATP e outros arquivos de leitura. Tá? Tem um colega o colega Leonardo, ele desenvolveu um programa que faz a conversão de PL4 para Contrade, certo? Em um momento oportuno também eu pretendo estar mostrando como é que essa rotina que ele desenvolveu funciona. Bom, por que se fala em cartões do ATP? Porque no passado remoto as informações eram enviadas para o ATP por meios de cartões perfurados, né? A gente pode observar que esse cartão aqui, eu não sei se de fato era um cartão igual a esse, porque não é da minha época, tá? Mas acredito que se assemelha bastante a esse tipo de cartão, até porque esse cartão também é um cartão de 80 colunas. E quando nós observamos os cartões do ATP, eles também apresentam 80 colunas, né? Então, dentro desse espaço é que eram configurados os tipos de cartões, né? Nós vamos ver que, por exemplo, os cartões de chave, ele começa com uma diretiva switch, né? Então, a partir dessa diretiva switch, ele sabe que do campo tal ao campo tal, por exemplo, do campo 1 ao campo 10, eu entro com uma informação, do campo 10 ao campo 20, outra informação e assim por diante. Tá? Então, é só para contextualizar por que se chama cartão, né? Porque veio de fato da época em que as programações eram inseridas nos computadores, nos mainframes, por meio de cartões perfurados. Tá? Esses cartões eram lidos e essas informações eram convertidas, né, do mundo do papel para o mundo digital. Então, todos os cartões que compõem um cartão principal do ATP são esses aí. Tá? Essa é uma estrutura básica dos cartões. Todo caso de ATP ele começa com uma diretiva Begin New Data Case, que informa para o ATP que um novo caso vai ser processado por meio dessas informações. Tá? Então, nós temos aqui toda a linha que começa com uma letra C e um espaço subsequente, o programa entende que é um comentário, então ele não vai processar essas informações elétricas. Tá? Então, ele entende que é um comentário. Eu tenho cartões com solicitações especiais. Tá? Nós vamos ver algumas aqui. Por exemplo, existe uma que ela filtra ruídos no sinal de saída do ATP. Ele faz uma média dos valores de saída. Então, por exemplo, quando eu tenho, às vezes, alguma instabilidade numérica, algum erro numérico, eu consigo suavizar os impactos provocados por essa instabilidade numérica. Tá? E vários outros cartões bem interessantes que nós vamos conversar mais para frente no momento oportuno. Cartões de miscelânea, onde são informadas as configurações da simulação, como tempo de simulação, passo de integração, e entre outros cartões que vão estar representados os elementos TACs e models. Aí vem todos os elementos, né, comumente encontrados numa simulação. Cartões tipo branch card, né, onde eu tenho as informações de linhas linhas de transmissão, transformadores, etc. Cartões de chave, cartões de fontes e cartões de saída, certo? Então, basicamente, a estrutura de um cartão da ATP, ela segue essa receita de bolo aqui. Então, aqui eu apresento um cartão muito simples, na verdade, ele não apresenta nenhuma informação de componentes elétricos, né? Ele só abre os cartões, tá? E todo cartão aberto, ele é fechado a posteriori. Então, por exemplo, eu tenho o Begin New Data Case e aqui eu fecho com um novo Begin New Data Case. O cartão Branch, ele tem Blank Branch, ele está fechando o cartão de ramos, eu tenho o fechamento do cartão de chaves, de fonte, etc. Tá? Então, essa aqui é a estrutura de um cartão da ATP, onde essas primeiras informações aqui, elas compõem um cartão de miscelânea. Bom, o primeiro cartão a ser considerado aqui
são os cartões Floating Point Miscellaneous Data Card, que são esse cartão aqui, que traz informações as principais informações da simulação, como passo de integração, tempo máximo da simulação, aqui esses dois parâmetros Xopt e Copt trazem informação de como a indutância e a capacitância serão representadas no caso, né? Epsilon e Tomate são tolerâncias aplicadas à parte real da matriz de condutância e a parte imaginária para verificar questões de singularidade dessas matrizes. Tá? Geralmente a gente não mexe nesses parâmetros. T-Start ele possibilita a utilização de uma diretiva de simulação chamada de Restart Again. Start Again, na verdade. Eu posso partir a simulação depois de um certo tempo de simulação já transcorrido. Por exemplo, se eu tiver uma representação de um modelo complexo, por exemplo, de um HVDC ou de um compensador estático, que demora um certo tempo para poder inicializar suas variáveis de controle, eu posso fazer uma simulação até que essas variáveis de controle estejam estabilizadas. Eu paro essa simulação e guardo esse binário. Quando eu quiser rodar outras simulações, eu posso partir da simulação já com esse tempo transcorrido. Tá? É uma funcionalidade bem interessante, nós vamos conversar em outros vídeos mais à frente. Esses outros cartões aqui são chamados de Integer Miscellaneous Data Card, que são informações, esse primeiro campo aqui, algumas informações são informações de saída das informações de simulação, tá? Por exemplo, esse IOT aqui, ele lista a quantidade de pontos para impressão. Esse iPlot informa a quantidade de pontos a serem utilizados nos gráficos, né? Então, quanto maior a quantidade de pontos, maior resolução vai ter os nossos arquivos de saída, né? Os arquivos gráficos. E vários outros pontos que eu não vou ficar detalhando aqui, até porque tem algumas dessas informações que são utilizadas em estudos estatísticos. Por exemplo, NENERG são informações de número de energização utilizados em estudos estatísticos, né? Onde uma chave estatística é utilizada e ela deverá ser manobrada N vezes para a representação do estudo estatístico, tá? E juntamente com todos esses outros campos aqui que são utilizados quando da realização de estudos estatísticos ou sistemáticos. Nós vamos falar também em vídeos mais à frente, ok? Bom, então todas essas informações apresentadas no cartão, elas são configuradas aqui nessa caixa de texto aqui, lá no ATP, quando nós clicamos em ATP e Settings, nós temos então a configuração da simulação, a configuração dos arquivos de saída e a configuração de chaves, no caso de uma chave estatística ou uma chave de estudo sistemático. Tá? Nós vamos falar mais disso quando nós formos dar exemplos de alguns estudos que necessitam de uma abordagem estatística, assim como energização de linhas de transmissão ou transformadores cujo resultado depende do ponto da onda de tensão no qual a chave é fechada, ok? Então, é mais apropriada a representação desse tipo de simulação por meio de chaves estatísticas. Então, aqui nós temos, por exemplo, a representação de uma chave determinística, onde na informação aqui NENERG é igual a 0 e uma chave estatística eu tenho aqui NENERG representada como 200 energizações. Então, a chave ela deverá ser manobrada 200 vezes para que dentro dessas 200 vezes o programa determine qual foi a simulação que
proporcionou a maior grandeza, sendo analisado, por exemplo, se eu estiver observando sobretensões ou sobrecorrentes em um determinado ponto, ele vai me falar qual foi a simulação que provocou um tempo de fechamento das chaves que resultou numa maximização dessas grandezas elétricas, tá? Bom, aqui nos elementos de ramos, inicialmente nós vamos falar sobre os elementos RLC conectados em série e não acoplados, tá? Então, eu tenho, por exemplo, aqui a possibilidade de representar apenas uma resistência e uma indutância, uma resistência, uma indutância e uma capacitância, todos em série, e as suas demais configurações, RL, RC, LC, tá? Então, essa configuração é feita aqui, tá? E aqui está o cartão, o respectivo cartão, perfeito? Então, as informações de resistência vão aparecer no cartão nessa posição aqui, entre a coluna 27 e a coluna 32. A indutância vai aparecer aqui, a depender de valor de x-opt 0 ou 1, tá? 0 ou 1 não, perdão. 0 ou o valor da frequência da rede, no caso aqui deveria ser 60 Hz. Então, a indutância vai ser informada em termos de mH ou ohms, em termos de reatância indutiva. E a capacitor, a mesma coisa. Ok? Então, aqui eu tenho a representação gráfica desse elemento. No caso, um elemento RLC. Se fosse apenas RL, o desenho ficaria apenas o desenho de uma resistência e o desenho da indutância. Tá? Como foram inseridos aqui os valores de RLC, o desenho ficou assim. Então, aqui, observem que eu tenho o ramo 1, o ramo D, né? O nó D, eu configurei de bus underline 1 e o nó para, eu configurei como bus underline 2. Ok? Esses nomes apareceriam aqui, tá? Bus underline 1 aqui e bus underline 2 aqui. Ok? Aqui eu configurei uma quantidade de elementos RLC em série paralelo para mostrar para vocês como é que fica a disposição deles no cartão. Tá? Então, nós podemos observar que entre bus underline 1 e bus underline 2, nós temos dois elementos RLC. Então, se nós observarmos aqui, nós temos entre o bus underline 1 e o bus underline 2, dois elementos, tá? Em paralelo. Entre o bus 2 e o bus 4, eu tenho mais um elemento. Entre o bus 2 e o bus 4, mais um elemento. E entre o bus 2 e a Terra, eu tenho um elemento. Entre o bus 2 e a Terra, eu tenho um elemento. Observem que a Terra aparece aqui como 0. Tá? Quer dizer, campo em branco. O ATP entende que um elemento entre uma barra, entre um nó e um nó vazio aqui, é um elemento que está conectado para a Terra. Tá? Então, eu tenho aqui uma resistência conectada para a Terra. Nesse caso, uma resistência de 1 kΩ. Ok? Então, esse aqui é o cartão do ATP gerado com essa configuração aqui. Perfeito? Bom, modelos de elementos mutuamente acoplados. Existem alguns modelos. Tá? Nós temos modelos RLC mutuamente acoplados, temos elementos RL mutuamente acoplados. Tá? Essas informações de acoplamento, geralmente elas vêm por meio do processamento da rotina line constant. Tá? Então, por hora, quais são as informações que a gente precisa ter? Bom, as informações os elementos de sequência, tá? Sequência positiva, sequência zero e impedância mútua entre os elementos, tá? Quando nós vamos falar de linhas de transmissão, quando nós vamos modelar uma linha de transmissão, vai ser mais fácil de entender de onde vêm essas informações para representar esses elementos, ok? Então, nós temos aqui, por exemplo,
Estou representando aqui os dois elementos, tá? O elemento RLC, mutuamente acoplado, e o elemento RL acoplado. Eles são representados por meio desses dois cartões aqui. Então, observem que no caso do RLC, nós temos de fato as três. Temos aqui como se fosse uma matriz diagonal inferior, representando aqui os elementos, tá? Resistência, indutância e capacitância entre as fases, e aqui no caso do elemento RL mutuamente acoplado apenas a resistência e a indutância. Tá? Esses elementos eles podem ser utilizados, por exemplo, no caso do RLC mutuamente acoplado, ele pode ser utilizado para representar um pequeno trecho de linha de transmissão, né? Ou então, basicamente, um pequeno trecho de linha, de cabo, tá? E no caso do elemento RL, ele costuma ser utilizado para representar equivalentes equivalente de sequência utilizado em barras de fronteira da minha simulação, porque quando eu vou representar parte de um sistema elétrico, eu preciso manter o nível de curto-circuito. E para manter o nível de curto-circuito, eu não posso colocar uma máquina, uma fonte infinita no ponto onde eu estou representando a minha rede elétrica. Então, para isso, eu coloco um elemento RL, mutuamente acoplado, para poder representar o nível de curto-circuito naquele ponto. Okay? Então, as informações de curto-circuito eu pego, obviamente, de um estudo de curto-circuito, certo? E modelo o meu equivalente por meio de um elemento RL. Bom, e os elementos não lineares? Basicamente, nós temos três elementos não lineares. Nós temos resistências não lineares, que geralmente representam para-raios, tá? Nós temos indutâncias não lineares, que geralmente representam características de saturação de transformadores e reatores. Tá? E nós temos também resistências variantes com o tempo. Tá? Basicamente, nós temos esses três elementos não lineares. Bom, no caso dos elementos não lineares, eles podem ser de duas formas. Ele pode ser pseudo não linear, eles podem ser não linear verdadeiros, vamos dizer assim. Os pseudo não lineares, eles são representados por pequenos segmentos de reta que emulam uma não linearidade, tá? Esses elementos, eles costumam ser mais fáceis de ser representados, tá? E demandam menos esforço computacional durante a simulação, tá? Justamente porque eles representam a não linearidade por pequenos segmentos de reta. Agora, os elementos não lineares verdadeiros, eles representam a não linearidade por equações, tá? Utilizando o método da compensação e superposição para poder encontrar os coeficientes da curva, tá certo? Então, na grande maioria das vezes, para representar um para-raios ou uma curva de saturação de um transformador, essa representação pode ser feita sem problema nenhum por meio de elementos pseudo não lineares. A chance de dar erro na simulação por conta da representação desses elementos é bem mais baixa do que pela utilização de elementos não lineares verdadeiros, né? Bom, e aqui a quantidade de elementos disponíveis, tá? Resistências não lineares, indutores não lineares, resistências variando com o tempo, tá? Então aqui a gente tem todos os elementos que podem ser utilizados para a representação das não linearidades, ok? Bom, aqui está um exemplo de um cartão utilizado aqui, um elemento 99, tá? Aqui, então, é uma resistência não linear. Então, eu estou entrando aqui com a característica da não linearidade desse elemento, tá? No caso, ele está representando um para-raios de 192 kV, ok? Bom,
E as chaves? Existem uma infinidade de chaves, tá, que podem ser utilizadas no ATP. Ok? Então, essas chaves elas são classificadas em 5. Tá? Então, nós temos as chaves da classe 1, são chaves convencionais controladas pelo tempo. As chaves classe 2 são chaves controladas por tensão. Classe 3A, chaves estatísticas. Classe 3B, chaves sistemáticas. Classe 4, chaves de medição, de corrente e potência. E chave TACS, que são chaves controladas por elementos de controle TACS, que podem representar diodos, válvulas, etc. Tá? Então, as chaves elas podem ser chaves convencionais, chaves comuns e chaves controladas por elementos TACS. Né? Não só elementos TACS, mas pode ser controlado por modelos também, se eu tiver alguma lógica de controle programada em modelos, esse sinal modelos pode ser utilizado também para poder controlar a abertura e fechamento desse elemento. Por exemplo, se eu estiver configurando, tentando representar um soft starter, por exemplo, né? Ou um inversor de frequência que está variando ali o disparo do MOSFET, por exemplo. Então, essa lógica de controle pode vir tanto de TACS quanto de modelos. Então, ela vai prover o chaveamento do elemento. Ok? Bom, então aqui eu faço a representação gráfica das chaves, perfeito? E o seu respectivo cartão. Perfeito? Então aqui eu tenho a chave controlada pelo tempo, onde eu informo aqui, por exemplo, o tempo de fechamento, tempo de abertura, um valor, se eu quiser especificar um valor mínimo de corrente no qual eu considero a chave aberta, eu também posso. Isso aqui seria interessante para poder fazer estudos, por exemplo, de current shopping, onde eu tenho ali a interrupção da corrente antes dela passar por zero. Se eu quiser ver, por exemplo, o efeito disso em sistemas predominantemente indutivos, eu posso utilizar essa característica, né, para ver o LDI-DT, por exemplo, em cima do elemento indutivo. Tá? Eu tenho chaves que são controladas por tensão. Se a tensão ultrapassar um determinado valor, eu fecho a chave, certo? Posso representar, por exemplo, um gap aqui dentro de um elemento, de um para-raios ou uma coisa nesse sentido, certo? Chaves de medição, elas não apresentam nenhum tipo de controle, são apenas elementos colocados, inseridos na simulação para poder obter como saída a corrente e a potência que passa por ela. Chaves estatísticas, nós vamos falar delas quando nós formos dar algum exemplo, um exemplo de estudo estatístico. Chave sistemática, mesma coisa. Chave, só para deixar clara a diferença entre estudo estatístico e sistemático. Estudo estatístico, ele vai considerar tempos de fechamento ou abertura da chave, considerando a curva de Gauss. Tá? Ao passo que o estudo sistemático, eu pego a forma de onda da tensão, um ciclo da fundamental, e divido ele em N partes iguais. Okay? Então a chave ela vai sempre ser aberta ou fechada em espaços iguais na forma de onda de tensão. Ok? Bom, aí aqui eu tenho a representação de um triac. Ok? Aqui, por exemplo, tem aqui toda a lógica utilizada principalmente na questão da consideração da chave em regime permanente, tá? E a parte de controle dela, okay? São definidas aqui por esses campos, Spark e Clamp. A lógica está aqui bem detalhadinha. Chaves tipo diodo, chave tipo TACS, controlada por um elemento externo, né? O controle vem aqui, então eu mando abrir ou fechar de acordo com o controle externo. Pode ser por via modelos, via TACS, né? Bom, esse primeiro exemplo nós vamos mostrar
o funcionamento das chaves controladas por tempo e da chave de medição, ok? Então, nós temos aqui um sisteminha bem elementar, no qual tem uma chave de medição aqui, e eu tenho uma chave controlada pelo tempo com essas características aqui. Ela parte a simulação fechada, porque eu tenho aqui esse tempo de fechamento aqui, T-close, negativo, então significa que ele já parte a simulação com a chave fechada. A chave vai ser comandada a abrir no tempo de 100 milissegundos. Em 200 milissegundos ela vai fechar novamente, em 300 ela vai abrir, em 400 milissegundos ela vai fechar, em 500 milissegundos ela vai abrir, em 600 milissegundos ela vai fechar, em 700 milissegundos ela vai abrir, ok? E essa segunda chave aqui, ela fecha em 300 milissegundos e abre em 1 segundo, tá? Então, vamos observar aqui como é que fica o caso da simulação. Aqui eu mostro, tem a fonte de tensão, tá? Com 10 kV de valor de amplitude, 60 Hz, é uma fonte monofásica, fonte de tensão monofásica com unidade de ângulo em graus, valor de pico fase terra e o centro-estrela da fonte, no caso, como é uma fonte monofásica, o terminal oposto está aterrado, o terminal de fase está conectado nos elementos do sistema. Aqui está uma chave de medição, não apresenta nenhum parâmetro configurável, tá? A menos aqui dos valores que eu quero observar na saída, tá? No caso, eu pedi para chamar só corrente. Aqui está a fonte, a primeira chave controlada por tempo. Eu tenho aqui ela fechando quer dizer, ela parte a simulação já fechada e ela manda abrir, ela é comandada a abrir em 100 milissegundos, ok? E aqui eu tenho as demais configurações de fechamento e abertura da chave, tá? É possível entrar até com 16 pontos de abertura e fechamento, ok? E a grande maioria dos elementos, eles vêm com esse help aqui, que mostra de forma bem objetiva a configuração do elemento para ser utilizado, e quando ele tem alguma descrição no rulebook, ele mostra qual é a seção que você pode encontrar esse elemento no rulebook. Tá? Aqui o elemento RL, RC na verdade, tá? E aqui o elemento, a resistência que nós colocamos aqui. Tá? Bom, então vamos ver as configurações de simulação. Eu coloquei um passo de integração de 50 microsegundos, tempo de simulação 1 segundo, xopt, copt igual a 0, a epsilon a menos 12, configuração padrão. Agora eu vou rodar a simulação. Bom, vamos ver se rodou. Bom, a primeira coisa que eu vou ver vai ser a tensão no ponto Alt 1, que é em cima do elemento RC. Perfeito? Tá lá. Certo? A chave partiu fechada, então eu tenho tensão no nó, Alt. Aqui em 100 milissegundos a chave abriu, aqui a tensão ficou grampeada em cima do capacitor. Em 200 milissegundos a chave fechou novamente, em 300 milissegundos ela abriu, só que em 300 milissegundos eu já tinha essa chave fechada. Daí a energia do capacitor ela foi sendo dissipada pelo resistor. Em 400 milissegundos a chave fechou de novo. Em 500 milissegundos a chave abriu, a energia do capacitor foi dissipada pela resistência. Em 600 milissegundos a chave fechou de novo. Em 700 milissegundos a chave abriu e a energia do capacitor foi totalmente dissipada pela resistência, tá? Então,
está bem coerente, está fisicamente coerente os resultados apresentados aqui. Certo? Aqui, se eu colocar, por exemplo, vou colocar as 3 formas de onda disponíveis aqui. Consigo ver mais ou menos por alto aqui a tensão da fonte em azul. A tensão do nó 1 e do nó 2 estão bem sobrepostos aqui, né? Mas a gente consegue ver alguma coisa aqui, né? Eu tenho o sinal do Alt underline 2 aqui zerado até 300 milissegundos. Em 300 milissegundos a chave foi fechada e começou a surgir tensão sobre o elemento resistência aqui nesse nó Alt underline 2. Ok? Então, a utilização dessa chave controlada por tempo é muito simples, né? Muito simples, não tem muito mistério. Bom, o segundo exemplo, eu apresento para vocês a utilização de chave controlada por tempo e também diodo, assim como a representação do elemento resistência não linear, representando aqui um para-raios, e uma indutância não linear, representando aqui um indutor com uma característica não linear, de saturação, por exemplo. Tá? Aqui na chave controlada por tempo, ou por tensão, o que acontece? Eu tenho 2 informações. Tem a informação de tempo de fechamento, tempo de abertura, assim como na chave controlada por tempo. Só que a chave ela vai efetivamente fechar se o tempo de fechamento for inferior ao tempo de simulação, né? Por exemplo, eu coloquei para fechar em 300 milissegundos. Então, essa chave vai permanecer aberta em 299 milissegundos. A partir de 300 milissegundos, ela está apta a fechar. Mas ela só vai fechar mesmo se a tensão entre os terminais dela for superior a 5 kV. Ok? Então, esse sisteminha aqui, ele apresenta esse diodo, que está aplicando uma tensão retificada em cima dessa resistência. Aqui eu tenho uma indutância, tenho uma impedância RL em série, tá? E tem esse sisteminha representado no ATP. Bom, temos aqui então o nosso sisteminha. A fonte, o diodo, a impedância série, uma carga aqui sendo conectada por meio dessa chave, onde eu coloquei essa chave para abrir em 200 milissegundos. Tá? Ela parte fechada e abre em 200 milissegundos. Aqui eu tenho a resistência não linear, perfeito? Onde eu configurei aqui a característica não linear dessa chave não linear, tá? Aqui eu coloquei essas configurações aqui, elas são o seguinte: V-flash, nós observamos aqui, V-flash é a tensão no gap série conectado ao elemento não linear. Ou seja, então o gap, ele vai, se a tensão ultrapassar 7.000 volts, vai permitir que o elemento conduza. Ok? Aqui em jump 2 significa que o cálculo da corrente que vai circular pelo elemento vai começar a partir desse elemento aqui, o elemento número 2, na curva não linear, tá? Nesses parâmetros aqui eu coloquei, ok? Então ele vai começar a partir daqui. Ok? Então aqui eu tenho um reator de 1000 ohms. Eu botei aqui um fator de amortecimento aqui, uma resistência de 0,33 ohms. E aqui o indutor não linear. Tá? Eu entrei com valores da não linearidade aqui também na curva de saturação. Ok?
Então, vamos simular. Vamos pegar aqui então a tensão, pegar aqui a tensão nesse ponto aqui, Alt 02. Perdão, vou pegar primeiro a tensão aqui de saída do diodo, tá? Que é esse Alt 01 aqui, Alt underline 1 para a terra, que é a tensão em cima do resistor. Se dá um zoom aqui, observo que eu tenho uma retificação aqui semi meia onda, né? Estou aplicando metade da tensão aqui no elemento, nessa resistência, então está coerente com o que se espera num circuito como esse. Ok? Bom, eu preciso, antes disso, falar o seguinte para vocês. Essa resistência aqui, ela foi colocada, a resistência de um valor bem elevado, tá? 100K, somente para poder dar referência de terra e amortecer oscilações numéricas. Tá? Vou mostrar para vocês já já. Bom, então aqui nós temos a tensão em cima desse resistor aqui, na saída do diodo. Bom, pegar agora a tensão nesse ponto Alt underline 2. Então a gente pode observar que eu tinha aqui a tensão em cima desse ponto, mas estava menor, por quê? Porque eu tinha uma carga aqui, eu tenho uma queda de tensão nesse elemento. Em 200 milissegundos, a minha carga foi retirada, perfeito? Então, a carga sendo retirada, diminui a queda de tensão aqui, a tensão aumentou. No que a tensão aumentou, o que aconteceu? Ela ficou um pouco distorcida. Por que ela ficou distorcida? Porque pôs o meu elemento não linear a conduzir. Perfeito? No que ele começou a conduzir, como ele é não linear, eu vou colocar aqui a corrente que está circulando por ele. Do nó 2 para a terra, do nó 2 para a terra é esse cara aqui. Olha, em 200 milissegundos, quando eu estou abrindo essa chave, o para-raios começou a conduzir, certo? E observem que ele conduz uma corrente extremamente não linear. Perfeito? Bom, com isso, o que acontece? A tensão no nó, ele subiu e a partir de 300 milissegundos, a minha chave controlada por tensão estava apta a fechar. Então, a partir de 300 milissegundos, como a tensão estava acima da tensão configurada para ela, né, acima de 5 kV, esse reator, essa carga foi inserida no sistema, né, diminuiu o valor da tensão, né, drenou mais corrente para cá, então teve mais queda de tensão, um pouquinho, diminuiu um pouco a tensão, certo? E a tensão ficou menos distorcida, tá? Entretanto, aqui ainda com uma certa não linearidade, agora não mais em função do para-raios, né? Que ele parou de conduzir aqui. Entretanto, nós temos aqui a corrente, perdão, eu acho que eu não pedi para plotar, mas eu vou plotar aqui agora. A corrente, eu pedi para plotar a corrente por essa indutância não linear. E vou aproveitar, eu ia fazer alguma coisa aqui. Depois eu vou simular sem esse resistor aqui para vocês entenderem a função desse resistor aqui. Tá, vou dar um refresh aqui. E vou pegar agora a corrente daqui para a Terra. Olha aqui, ó. Isso aqui é a corrente que está fluindo pelo reator não linear. Certo? Uma corrente altamente não linear. Perfeito? Ok? Então,
Eu tenho aqui um exemplo bem hipotético, tá? Para representar esse nosso sisteminha. Só vou mostrar para vocês aqui, vou pegar aqui a tensão no nó 2 e ver como é que ela se comporta com toda essa situação, né? O chaveamento da carga nesse ponto, tá? Agora eu vou retirar esse meu resistor e rodar novamente. Vamos ver o que acontece. Olha aqui. Eu tenho aqui uma oscilação numérica, tá? Aqui eu também tenho uma oscilação numérica. Como é que eu sei que é oscilação numérica? A oscilação numérica ela é bem característica, ela apresenta um sinal de serra assim, muito bem definido entre os passos de integração. Tá vendo? Aqui eu tenho um passo de integração, aqui eu tenho outro, ok? Depois nós vamos fazer alguns exemplos mostrando como é que eu calculo resistências de amortecimento para evitar essas oscilações numéricas. Tá bom? Aqui foi só um valor que eu fui colocando aqui sem calcular, só para poder verificar esse amortecimento dessas oscilações numéricas. Ok? Bom, temos só mais um outro caso, que é o caso exemplo aqui, utilizando aí para-raios, tá? Então, só lembrando aqui, um para-raios ele tem como função proteger equipamentos elétricos de surtos provenientes de descargas atmosféricas, basicamente, tá? Pode ser também para suprimir surtos provenientes de manobras, né? Mas a ideia é essa, é eu minimizar os impactos de estresse de elétrico nos elementos da subestação, tá? Bom, então, em linhas gerais, um para-raios ele tem uma curva característica como essa aqui, apresentada por essa imagem, tá? Ele tem uma região de operação normal, onde ele apresenta uma fuga de corrente muito pequenininha, tá? Ok? Então, essa seria representada por essa região aqui. Tem essa região um pouquinho maior, aqui também com valores de corrente muito pequenos, que são regiões de perdas, né? Ou corrente de fuga do para-raios, né? E essa corrente de fuga ela é até um dos fatores utilizados para determinação da vida útil do equipamento. Né? Se o equipamento está funcionando a contento, de tempos em tempos, o pessoal da manutenção vai lá e mede essa corrente de fuga para determinar se o equipamento está em condições de operar ainda ou não. Tá? Bom, tem essa região aqui de sobretensões transitórias, tá? Onde ele apresenta aqui valores de corrente relativamente pequenos ainda, tá? Não são regiões de grande condução de corrente, porque a ideia do para-raios é ele para conduzir de forma mais consistente, obviamente, para condições de surtos de chaveamento e impulsos atmosféricos, né? Então, se observa aqui para surtos de chaveamento, ele pode conduzir correntes aqui de 100 a 5.000 amperes, mais ou menos, tá? E para regiões de impulso atmosférico, correntes muito elevadas, tá? Uma característica interessante dos para-raios é a seguinte: para-raios eles têm uma alta capacidade de condução de corrente, mas por tempo muito curto. Eles não apresentam capacidade de dissipação de corrente a longo termo, certo? Então, é por isso que para a correta determinação dos valores de tensão nominal dos para-raios, é importante realizar estudos de curto-circuito para determinar as máximas tensões durante faltas assimétricas nas fases SANS, por exemplo, porque se numa ocorrência de um curto-circuito e a depender da relação X sobre R, isso vai provocar sobretensões nas fases SANS, e se essas sobretensões forem capazes de colocar o para-raios
para conduzir, certamente ele pode ser danificado, porque eles não são projetados para conduzir correntes por bastante tempo, ok? Então, esse é um fator também a ser analisado, que é definido por isso aqui, ó, essa curva de sobretensão transitória. Tá? Aqui é a capacidade em termos de duração de corrente, quer dizer, a duração da sobretensão nos terminais do para-raios, certo? Então, são estudos que precisam ser realizados para determinar qual vai ser a característica do para-raios e tudo mais, ok? Essas informações aqui eu retirei de um site muito interessante chamado arrestorworks.com. Tem várias informações, tutoriais, manuais sobre para-raios. Tem até uma ferramenta muito interessante, que é uma planilha em Excel que eu utilizei para poder gerar os gráficos, as formas, essa curva não linear para representar o para-raios, tá? Que é essa planilhazinha aqui, eu tirei desse site, tá bom? Existem vários paperzinhos, assim, vários manuaizinhos com bastante informações, eu acho bem interessante. Quem quiser, fica à vontade para entrar lá. Bom, então eu representei aqui um sistema muito simples, tá? Uma fonte ideal atrás de uma impedância representando aqui um nível de curto de 43.3 GVA, tá? Eu mandei uma chave fechar em 50 milissegundos de simulação, energizando uma linha modelada a parâmetros distribuídos com essas características aqui, tá? E eu representei aqui um para-raios com essa configuração, tá? Com essa não linearidade, ok? Então, vamos aqui para o exemplo 3. Ok? Então, aqui está a fonte, 550 kV. Aqui eu já representei ela com valores eficazes de linha. Tá? Então, obviamente, ele vai internamente calcular esses valores aqui para pico, fase e terra, porque é o que de fato aparece no cartão da ATP. Ok? Aqui a linha, a impedância, tá? Equivalente. A chave fechando em 50 milissegundos. A linha representada aqui por parâmetros distribuídos, tá? Perfeitamente transposta. E a resistência não linear. Ok? Essa resistência aqui, a priori, nem precisaria estar aqui, porque eu já tenho um elemento conectado para a Terra aqui. Tá? Então, eu não corro risco de ter alguma uma rede ilhada ou uma barra sem referência para a Terra. Ok? Estou simulando 300 milissegundos. Há um passo de integração de 1 microsegundo. Tá? O passo de integração é importante para a representatividade das formas de onda, tá? Até pensando em termos de frequências observáveis. Se nós lembrarmos lá do teorema de Nyquist, eu preciso ter um passo de integração que seja capaz de representar as frequências observáveis no fenômeno. Tá? Então, pelo teorema de Nyquist, utilizando aqui um passo de integração de 1 microsegundo, eu teria a possibilidade de observar fenômenos com até aproximadamente 500 kHz de frequência, né? Bom, então, vou rodar aqui. Bom, primeiro nós vamos pegar aqui a tensão em term 1, ok? Que é nesse ponto aqui. Então, a tensão no term 1. Ela vinha aqui perfeitamente senoidal e aqui em 50 milissegundos a chave foi fechada, energizando a linha. Observamos aqui as ondas viajantes, né? Viajou até o terminal remoto e voltou, provocando transitório aqui, certo?
alguma transitório amortecendo aqui relativamente bem, e em 200 milissegundos nós já teríamos aqui o sistema perfeitamente em regime, né? Se nós pegarmos aqui a tensão no terminal remoto, então é no term 3, nós vamos observar aqui então alguma coisa um pouco mais severa, né? Até porque não temos a fonte para poder absorver esses impactos, né? Temos aqui então um transitório mais severo, perfeito? E a gente pode observar aqui também a energia no para-raios, tá? É uma informação muito importante. A gente pode observar que esse para-raios ele absorveu aproximadamente aqui 850 quilojoules durante esse processo aí desse transitório. Perfeito? Então, é importante destacar que o para-raios ele não vai alterar a forma de onda, assim, a frequência e a característica do transitório. O que o para-raios vai interferir é no pico das sobretensões. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Vou voltar com essa resistência elevada e vou retirar aqui o para-raios. Só para a gente tentar fazer uma comparação no valor de pico. Tá? Eu vou pegar aqui vou salvar aqui essa forma de onda. Vou recortar ela aqui. Vou deixar ela aqui de stand-by. E vou simular de novo sem o para-raios para nós compararmos. Então, eu já posso observar aqui, deixa eu colocar junto com figura recortada. Eu já posso observar aqui que o valor de pico já aumentou, porque eu tinha menos de 800 kV, aqui já está aparecendo mais de 800 kV. Né? Então, deixa eu pegar aqui de 0 a 300. De quanto eu estou pegando aqui? De 0,4 a 11. Olha aqui. Perfeito? Então, ele vai atuar nos valores de pico. A gente pode observar que as frequências, elas permaneceram basicamente as mesmas, né? Uma diferença ou outra, tá? O para-raios, ele influencia nisso. Tá certo? Bom, pessoal, é o que nós tínhamos para esses vídeos, tá? Para esse vídeo de hoje. E agradeço a atenção de todos. Qualquer comentário, vocês podem entrar em contato, qualquer sugestão, dúvidas, a gente pode ir conversando por esses canais aí, ok? Muito obrigado a todos. Até mais.